Bom, primeiramente eu gostaria muito de agradecer ao IPH, o Instituto de Pesquisas Jarbas Carmas, pelo convite, para poder apresentar o recorte da minha dissertação apresentada, defendida no PROARC da UFRJ, ao meu orientador, Mauro Santos, pelos 2 anos de trabalho, de luta e uma defesa no meio dessa pandemia. Então, como dito, esse é o recorte da minha pesquisa. É o caminho dos ventos, a percepção da ventilação natural em ambiente de internação hospitalar. Ela foi dividida numa revisão bibliográfica e eu estou apresentando para vocês o panorama histórico sobre a ventilação natural e em edifícios de saúde, não foi feito esse recorte, o conforto subjetivo, um pouco do conforto higrotérmico. Essa pesquisa foi feita em 2 hospitais, então nós temos 2 estudos de caso, então estamos apresentando a metodologia adotada e os resultados e a conclusão final. Essa foi uma frase que marcou muito a minha dissertação. A percepção do conforto ambiental é individual e única, sendo este o modo do ser humano compreender o seu entorno. Estudos sobre esse tema comprovam que a ventilação natural, a possibilidade de controle do ambiente, a presença de distrações positivas, a iluminação natural, dentre outros, podem auxiliar o tratamento médico, antecipando a alta dos usuários internados. Desta forma, podem ser minimizados os impactos causados pelo afastamento dos usuários internados de suas casas ou pela jornada de trabalho dos profissionais de saúde. No final, vocês vão perceber que essa citação escrita inicialmente, né, quando você vai fazer toda a parte de revisão bibliográfica, ela segue até o final realmente da dissertação. Principalmente agora, nessa época de pandemia. Meu recorte foi feito antes da pandemia e agora realmente a jornada dos profissionais de saúde e a internação foi algo que ficou muito prejudicada com o fechamento dos hospitais de campanha. O porquê da minha pesquisa? Na minha pesquisa, se vocês forem ler, ela tem todo um porquê, uma justificativa. Mas realmente o porquê, né? O Rio de Janeiro é uma das cidades que mais tem tuberculose no mundo. Em 2015, 69 mil pessoas adoeceram com tuberculose. E nós, como arquitetos, a gente não leva isso em consideração. Ao invés disso, uma grande parcela dos hospitais localizados aqui no Rio de Janeiro, eles preferem lacrar as suas janelas com a adoção da ventilação mecânica. E aí a gente vê no mundo, esse é um hospital, o Hospital Kutekpwa, desculpa se eu falei errado, mas ele é um hospital em Singapura e ele foi todo pensado para o uso de ventilação natural. Ele tem outras formas de condicionamento de ar, mas inclusive todo o desenho de esquadria é voltado para a ventilação natural. E essa reportagem, inclusive do IPH, foi uma reportagem que seguiu durante a minha pesquisa inteira, né? Quando a ventilação saiu de moda nos hospitais. É um artigo da Gianni Kizak, publicado inicialmente no Zócalo Public Square e também em 2014. E foi uma das minhas perguntas durante a pesquisa. Existe um amplo consenso acerca da potencialidade da ventilação natural nos ambientes de saúde, os terapêuticos. E por que a sua adoção é tão difícil? Por vários fatores. Aqui no município do Rio de Janeiro, onde eu me encontro, eles preferem lacrar as suas janelas. Claro que existem realmente condições extremas de clima no Rio de Janeiro, mas não 100% do ano. Então, começando a revisão bibliográfica, eu introduzi um breve panorama sobre a adoção ou a não adoção, isso também é muito importante, da ventilação natural nos edifícios de saúde. E identificou-se que a ventilação natural, ela norteia o conhecimento, né, e o desenvolvimento técnico-científico de uma época. Então, para a gente poder entender um pouquinho, nós temos que fazer uma análise da perspectiva histórica da evolução dos hospitais de saúde. Então, inicialmente, a minha dissertação, ela elencou várias formas de ventilação natural e vários autores que falavam sobre isso. Uma segunda parte dos ambientes de saúde. E aqui vimos ele propriamente ditos. Bom, a gente vai começar o nosso estudo pelos tempos gregos, né? Na antiga Grécia, a ideia de saúde estava relacionada com os humores e com Hipócrates.
O Hipócrates relatava em seus estudos a influência dos ares e dos lugares sobre o desenvolvimento do ser humano e da sua saúde. Segundo ele, as doenças ocorriam muito pelo ar contaminado, pela poluição, e ele chamava isso de miasmas. Nós passamos pela termas de Caracalla, pelas termas romanas, onde a saúde e a higiene fazia parte da forma de cura, né, da forma do bem-estar. Antigamente, nós temos que levar em consideração que era uma outra forma de atendimento médico, era uma outra forma de assistência à saúde, e o bem-estar para eles era muito focado. Eu tive o prazer de ir nessas termas, e é algo incrível, e o tamanho espetacular desse espaço. E agora a gente vê um pouco mais com assistencialismo, né? A religião sempre esteve muito misturada com a saúde, mas dessa forma a religião católica ela veio muito forte. Então surge o Hotel Dieu. O Hotel Dieu ele surge com essa premissa. Rosen, eu vou até ler uma citação, que Rosen cita que o Hotel Dieu era um gigante sombrio em frente à Catedral de Notre-Dame, com doentes acompanhados, serviços aglomerados e nenhuma ventilação natural, né? E os miasmas continuavam tendo um forte conceito, né, de doença. As doenças eram atribuídas aos miasmas, porque eles não sabiam quais eram as fontes disso. E veio também a época do Doutor da Peste, né? Hoje em dia voltou ele um pouco, o temor do Doutor da Peste, e é muito interessante, porque como ele não tinha como proteger, ele usava esse bico para se proteger, igual hoje nós hoje com as máscaras. E, por outro lado, chegou um ponto que o Hotel Dieu estava prestes a explodir, né? Devido às más condições de salubridade, alta mortalidade. E Tenon, que ele já estava envolvido com as discussões da saúde pública na França, ele escreveu um livro, a partir de visitas e comparações a hospitais. E ele descreve uma nova organização hospitalar. Também a partir do século XV, esse hospital do século XV, que é o Ospedale Maggiore, em Milão, ele é um hospital que ele é feito em formato de cruz, então a ventilação natural é uma forma, ele tem um corredor particular, promovendo em si a ventilação natural, tá? E ele foi construído em dois módulos, dois conjuntos de 4 enfermarias dispostas em cruz, e ele é separado por um pátio. É engraçado que hoje a Organização Mundial de Saúde ela recomenda esse tipo de tipologia para o melhor aproveitamento da ventilação natural. E falando de Tenon, como eu falei, né, ele estava envolvido com as discussões de saúde pública e ele acaba estabelecendo regras. E dentro dessas regras surgiu o Hospital Lariboisière, que ele foi projetado seguindo exatamente as regras, as normas estabelecidas por Tenon. E ele tinha um formato, ele tinha, além de um formato, ele tinha um pé direito alto, ele tinha um sistema de aquecimento e de ventilação complexo. Aqui é onde eu coloquei os ventos azuis, era a corrente de ar. Ele é todo feito de tubulação, que ele tanto podia aquecer como podia resfriar o ambiente. E aí, no final, agora vem Nightingale, né? Após o Tenon, veio a Nightingale, é uma voluntária, uma jovem mulher que se voluntariou ela foi uma enfermeira, né? Uma enfermeira voluntária na Guerra da Crimeia, e presenciou durante a guerra que as pessoas morriam mais de tifo, de cólera, disenteria, do que com os próprios ferimentos de guerra. E ela começou a ver que as infecções proliferaram de uma forma porque não havia limpeza, né? E os doentes permaneciam aglomerados, igual no Hotel Dieu. E quando ela volta para a Inglaterra, ela escreve 2 livros, o Notes on Nurse e os Notes on Hospitals. E daí ela define todas as diretrizes de salubridade para os hospitais. Ela define espaçamento, cubagem de ar, não só da enfermagem, não só como o tratamento dos pacientes, mas como ela define também regras de arquitetura para um hospital. E seguindo esses conceitos, Billings, em 1875, ele leva para o Hospital John Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos, todo esse conceito, né? Então surge um chamado, até como é chamado até hoje, enfermaria Nightingale, que a enfermaria mostrada em um dos hospitais de estudo, que é o Gaffreghini,
Ele é muito parecido com essas diretrizes da enfermaria Nightingale. São vários leitos com janelas dispostas e uma porta no meio. Então, isso vem desta época, destas regras da enfermaria Nightingale. E vocês podem ver que também existem dutos no hospital, como mostra a seção do John Hopkins, que tanto serve para o arrefecimento como para o resfriamento, já que a gente está no hemisfério norte. Ela também cita, vou ler uma citação dela, que a falta de ar fresco pode ser detectada na aparência dos pacientes mais cedo do que qualquer outra necessidade. Nenhum cuidado ou luxo compensará de fato a sua ausência. A menos que o ar dentro da enfermaria possa ser mantido tão fresco quanto é natural, é melhor que os pacientes estejam ausentes. Nenhuma ventilação artificial fará isso. Embora em hospitais mal construídos ou em países onde o combustível é caro e no inverno muito frio, a ventilação natural pode ser necessária, mas nunca pode compensar a falta da janela aberta. A ventilação natural, ou aquela de janelas abertas ou lareiras abertas, é o único meio eficiente de obter a fonte de vida dos doentes, o ar fresco, definindo assim o melhor método de introdução do ar fresco nas enfermarias. Ela chega a ser tão radical nesse ponto que ela defende em seus estudos que um design ruim leva a correntes de ar desconfortáveis e aglomerações, podendo causar até a morte dos pacientes, né? E a ventilação mecânica deveria ser utilizada para atender um mau projeto de arquitetura, ou só se por acaso não conseguisse atender as renovações necessárias, que ela também estipula no seu livro. E chegamos em Tollet. Tollet, ele começou, ele é um grande influenciador para a época, e ele criou uma nova tipologia de hospitais, né? Eu acho bem interessante, porque realmente, né, ele colocou a entrada do ar, a saída do ar, ele fez todo um esquema no seu livro. E esse é um hospital, o corte do Hospital Montpellier, na França. Então, por enquanto, nós estamos estudando hospitais no hemisfério norte, e que mesmo com frio, mesmo com clima agressivo, eles prezam muito pela ventilação, até pela não existência, né, da ventilação mecânica como a gente vê hoje. E uma coisa também que é interessante, que no seu livro ele descreve que como fazer a ventilação e a cubagem necessária para a saúde do paciente, sendo o ideal 100 litros por metro cúbico e é aceitável de 70 litros por segundo metro cúbico. Hoje, a Organização Mundial de Saúde ela preconiza 60 litros por segundo metro cúbicos para internação e 160 litros por segundo metro cúbico para a sala, com uma preocupação da renovação do ar. Então, caso seja, né, um surto como hoje de Covid, ou como a tuberculose, ou como outros tipos de doenças contaminantes, 160 litros por segundo metro cúbico seria o ideal. Ele chega naquela época por 100. E a de internação 60 realmente é bem parecida. E agora surgem os sanatórios, né? Este especificamente era o tratamento da tuberculose e era a doença que mais matava na época e ainda sem cura. Para a tuberculose pulmonar, o tratamento higiênico, né, estava pautado na cura espontânea do doente, este quando em condições favoráveis, era uma boa alimentação, exercício ao ar livre e repouso. Normalmente os sanatórios eles se encontravam em lugares com ar muito puro, em um lugar muito fresco, como esse, o Sanatório Queen Alexandra, na Suíça. E nós temos também aqui no Brasil o Sanatório Santa Terezinha, que, fazendo uma busca de novo por esse trabalho, né, por essa apresentação, eu achei um trabalho do professor Antônio Pedro e de seus alunos, trazendo a ventilação natural dele. E ele diz, né, tem um recorte, uma citação no artigo dele, na conclusão, que fala: conforto ambiental ele é obtido a partir da função original do sanatório, que utiliza a luz e a ventilação natural como elementos de auxílio à cura. Pela análise geométrica e constatação empírica, observou-se grande precisão do projeto, tanto na escolha da forma e solução espacial interna, quanto na implantação. Havia, portanto, conhecimento dos projetistas sobre todas as nuances e detalhes do aspecto curativo dos sanatórios, adaptando-as às condições climáticas e ambientais da região. Isso é muito importante a gente frisar. Com o avanço técnico-científico do setor de saúde, a questão arquitetônica reduziu seu grau de importância, resultando na idealização de projetos hospitalares, dependendo de meios artificiais de conforto ambiental,
responsáveis pela maior parte do gasto energético. Este procedimento está sendo atualmente reavaliado e o Sanatório Santa Terezinha constituiu-se um exemplo histórico do uso do ambiente construído como auxiliar na cura das doenças, quando não havia procedimentos mais eficazes. Então, assim, a minha dissertação ela acabou sendo baseada também nessa premissa do Antônio Pedro, professor. Como uma boa arquitetura, ela pode favorecer a ventilação natural. E será que o ar-condicionado ele deve ser necessariamente usado em todas as épocas do ano, em todos os espaços, em todos os lugares? Então, esse foi a nossa base e a nossa pergunta inicial. Porque, como visto no trabalho, no artigo do professor, todos os ambientes contemplam um vento, isso é demonstrado com simulação gráfica. E ao contraponto disso, nós vimos o edifício de monobloco surgindo no século XX, com o advento da ventilação mecânica. Né? Como houve transformações demográficas, avanços no conhecimento científico e desenvolvimento tecnológico, ele impactou diretamente na forma como o edifício foi construído. Esse é o Hospital Beaujon, em Paris. Essa foto é mais recente, é do tratamento de Covid, mas do próprio hospital. Ele, apesar de ter uma boa claridade, ele é todo lacrado e o uso da ventilação mecânica é o prioritário nele. Esse também é um hospital que foi projetado por Le Corbusier, o Ospedale Civile em Veneza. Suas enfermarias eram moduladas e o interessante é que ele não tinha janelas aos olhos do paciente. As janelas se encontravam acima da laje para ter uma refratância de luz. Mas a ventilação natural não foi pensada. Ele era todo hermético, é todo lacrado. E uma outra citação do Verderber, segundo ele, o jornal americano considerou uma indelicadeza, já que negava a seus pacientes a oportunidade de avistar a lagoa em frente durante sua internação. Quer dizer, o paciente, ele internado, ele simplesmente vê a parede. Ele, no máximo, consegue sentir o sol, mas ele não consegue ver nem a Lagoa de Veneza. Já aqui no Rio, nós temos o Hospital Municipal Rafael de Paula Souza, muito conhecido por nós pelo Hospital de Curicica. Ele é um hospital da década de 50, do Sérgio Bernardes, e ele é específico para o tratamento da tuberculose. Né? Ele possui uma tipologia pavilionar, ele tem uma vasta área verde, ele é todo ventilado, suas enfermarias, suas circulações, mas ele foi projetado para uma doença contagiosa. Né? Isso não entraria ainda num hospital comum com doenças gerais. Nosso anfitrião, Jarbas Karman, na década também de 50, o arquiteto propôs o Hospital de Clínicas de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com grandes vãos entre os andares, a fim de propiciar a ventilação e a iluminação para todos os ambientes. Uma pena, ele acabou não sendo construído com seu projeto original e acabou tornando-se um monobloco, perdendo esses vãos. Chegamos ao nosso grande mestre da ventilação, eu acho que é um dos melhores arquitetos que trabalham com, isso é a minha opinião, que trabalham com ventilação, luz e pensa no usuário como um todo, o João Figueiras Lima, mais conhecido como Lelé. Ele começou a projetar a Rede Sara na década de 80, um hospital de reabilitação, e ele trabalha, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, com uma ventilação natural e uma ventilação híbrida. Quando é necessário a ventilação mecânica é acionada, quando não, a ventilação natural ela suporta todos os ambientes internos. Esse também não estava na minha dissertação inicial, mas eu achei de suma importância colocar. É o Centro Hospitalar da Fiocruz para Covid. Ele fica aqui no Rio de Janeiro, localizado à beira da Avenida Brasil. E o interessante é que ele trabalhou com chaminés. Existe uma ventilação mecânica, mas como precisa ser extraído esse ar, ele trabalha com chaminés para ficar longe das pessoas. De certa forma, o maior problema não é em si o condicionamento ou não do ambiente, e sim a falta da ventilação, a falta dessa circulação de ar. E a gente chega na segunda parte, a revisão bibliográfica. Vai ser uma breve revisão. E nela eu pergunto, o que é o conforto? Se torna algo ligado ao entorno físico e também ao psicológico, segundo Schmidt.
Segundo a Ashray, é a condição da mente que expressa a satisfação com o ambiente térmico. Vindo também, eu acho em Rosen, que o que é a saúde, isso é muito importante, porque o conforto é algo ligado ao entorno físico e também ao contexto psicológico, né? E é a condição da mente que expressa a satisfação com o ambiente térmico. Quando a gente chega com a saúde, é a interação de fatores internos e ambientais que se dá no espaço temporal. Acaba sendo relacionado, né, o que é o conforto e o que é a saúde. E realmente, né, o que é o conforto? Quando eu chego a ver os sanatórios e as varandas com as pessoas pegando o sol, eu fico realmente imaginando uma pessoa igual da direita morrendo de frio com cobertores dos Alpes suíços e não as fotos, né, que aparecem as mulheres belas com chapéus como as da esquerda. Mas realmente, o que é o conforto? Ele, como eu falei, a percepção dele é individual e única. Cada um tem o seu pensamento de conforto, né? E agora entramos também na terceira parte. Quais são as variáveis do conforto ambiental? Né? O porquê cada um sente um tipo de... Por que cada um tem uma sensação? Tem as variáveis humanas, que é o metabolismo e a vestimenta. Tem as variáveis ambientais, a temperatura do ar, a temperatura radiante média, a velocidade do ar e a umidade relativa do ar. E tem outras, que depende da idade, da raça, da alimentação, da altura, do gênero. E como a gente trabalhou, né? Como é que foi a nossa metodologia de pesquisa para chegar a essa pesquisa, essa dissertação? Nós tivemos a simulação computacional, a pesquisa qualitativa, que foi uma entrevista com os usuários, e as medições de temperatura da velocidade do ar. Nós adotamos uma abordagem interdisciplinar para atender esses objetivos de pesquisa. E um dos hospitais de estudo de caso foi o Hospital Universitário Gafreguinli. Ele é localizado aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Maracanã. Ele é de 29 e ele foi projetado numa região completamente diferente do que existe hoje, né? Ele foi localizado num ambiente com fazendas, num ambiente com muito verde, e hoje ele está situado numa das principais ruas do bairro. Ele tem uma tipologia pavilionar, ele está entre o pavilionar e o monobloco, já que ele tem 4 andares, e as suas enfermarias são muito parecidas com o Hospital Lariboisière, que elas são deslocadas do corpo principal, tendo também amplas janelas e promovia ventilação cruzada em todos os leitos. Essas são 2 fotos de hoje como estão as enfermarias. A enfermaria da esquerda é uma condicionada artificialmente, ela hoje, infelizmente, ela é condicionada com split, né, sendo totalmente lacrada. As janelas foram alteradas, isso no 3º andar, e no 1º andar é uma outra enfermaria, que ela hoje é a única enfermaria que é condicionada naturalmente, pelo menos até o momento da pesquisa. Para verem como é a incidência da ventilação no bairro do Maracanã, é um bairro hoje altamente adensado, que o morro ajuda, né? Nós temos um morro na direita e favorece um pouco o vento encanado, né? O caminho dos ventos, como é que ele funciona. E... só um minuto. Nós temos o 2º hospital de estudo de caso, que é o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Ele é localizado no bairro da Tijuca. Ele é um hospital completamente pavilionar. Ele foi projetado exatamente como é a Barra da Tijuca hoje. Ele é um hospital novo, ele é de 1996, Joga Freguinha é de 1929. E ele tem umas enfermarias, todas as suas enfermarias eram voltadas para um pátio externo. Hoje existem algumas enfermarias que são internas, porém esse hospital foi muito bem pensado para ter shaft, para ter shed, para ter ventilação cruzada, para ter o verde, as pessoas internadas, o contato do verde. Hoje ele se encontra completamente climatizado, com splits, mas ainda possui a operabilidade das janelas. A enfermaria da esquerda, a enfermaria que é voltada para o exterior, e a enfermaria da direita, que possui só janelas altas e sem contato com o exterior.
Como é a forma de ventilação do Lourenço Jorge, ele é muito privilegiado porque ele está praticamente na beira da praia e da lagoa. A Barra da Tijuca, onde é situado o hospital, é um bairro com gabarito muito baixo, né? 2, 3 andares ali naquela área, então favorece um pouco a ventilação. Bom, como dito, a gente trabalhou com uma simulação computacional somente no Gafreguinho. Por quê? Porque no Gafre nós tínhamos como fazer a medição e com isso nós conseguimos comparar a simulação com a medição que foi feita em novembro. Né? Então nós usamos eu usei o programa do Design Builder e com isso foi imputado todas as normativas, paredes, tetos, andares, o entorno, e daí nós chegamos a essa conclusão, tá? E usamos como base como base o gráfico da ASHRAE 55, que ela conseguiu determinar os meses que foram confortáveis e os meses que não foram confortáveis. Aqui o gráfico. Né? Ela aceitou o janeiro, ficou fora dos limites de aceitabilidade de conforto térmico. Os meses de fevereiro, março, abril, novembro e dezembro com aceitabilidade de 90% e os meses de maio a outubro de 80%. Então isso é o anual da enfermaria do primeiro andar do Gafre. É a enfermaria que está no meio praticamente da foto com a cor cinza. Então você vê que tem uma ampla gama, uma ampla faixa de aceitabilidade e conforto dentro de uma enfermaria localizada no primeiro andar de um hospital na Tijuca, mesmo sendo bairro completamente adensado. Bom, como é que foi feito também uma outra parte? Nós fizemos a simulação térmica, a simulação computacional. Nós fizemos a entrevista com pacientes e com acompanhantes em novembro e dezembro de 2019. Então, a primeira parte seria a descrição dos participantes, a segunda, o teste de associação livre de palavras, o terceiro, o ambiente e sua operabilidade, o quarto, baseado na ASHRAE Standard 55, e o quinto, a escala de Likert. A planta baixa, onde ocorreram as entrevistas, nós fizemos a entrevista em 2 lugares do Gafreguini, o RUC, como é chamado, no primeiro e no segundo pavimento. O primeiro pavimento ele tem partes que são ventiladas com condicionamento natural, que são os em azul, e o vermelho eles são condicionados artificialmente com uso de split, e na de baixo ela é totalmente condicionada. No Lourenço Jorge, nós fizemos também 2 tipos de enfermaria. As enfermarias voltadas com o exterior, com a possibilidade de operação de janela, e as enfermarias que eram antigas UTI, que eram antiga UTI, que não possui a operação da janela. Bom, nós fizemos com 51 participantes, tá a descrição, tá? No RUG foi feito entre o dia 3 de outubro até o dia 17 de dezembro, tá aqui, e no Lourenço Jorge, do dia 4 de novembro ao 2 de dezembro. Como foi dito, foram 51 usuários que foram entrevistados e nós colocamos pacientes e os acompanhantes dos pacientes. E a primeira parte da entrevista foi o teste de associação livre de palavras. Isso foi bem interessante porque a gente se tornava meio que um quebra-gelo. Né? Essa parte foi uma das partes mais gostosas da pesquisa, que foi realmente entrevistar e saber como é que funciona a percepção das pessoas. E a gente perguntou o seguinte: escreva 4 palavras que vêm à mente quando você ouve a palavra janela, né? Conforto, vento, e quais as 2 palavras mais importantes e o porquê. E saiu uma nuvem de palavras, né? Saíram, na verdade, várias nuvens de palavras, e é a seção das 2 mais importantes. Então, vista, vento, bem-estar, casa, segurança, janela, sol, saiu janela, em conforto, bem-estar, cama, sofá, né? Eu resolvi agrupar pela condição de conforto, pela condição de, na verdade, o sofá, eles sempre falavam em conjunto com o conforto de estar sentado, com a cama do conforto de estar deitado, por isso que foi junto, né?
foram juntas. A climatização também foi algo muito importante, já que essa pesquisa foi feita em novembro e dezembro. Necessário, cama, desejo. A palavra vento, natureza, o medo do vento, sensações e a própria palavra vento. E o porquê, né? Então, assim, em um ambiente com ar eu tenho mais privacidade, porque sem ar a gente não vive para ser saudável. Antigamente aqui era aberto, vento é tudo, ar é tudo, uma dádiva é ótima. Diferencia o dia da noite, né? E pro contrário, o vidro no hospital é perigoso. É confuso ficar sem janela também. E aí depois começavam a vir perguntas mais simples. Você se sente bem neste ambiente? Né? 83% responderam sim, 6% não, 11% mais ou menos. Você gostaria de ter a abertura da janela? 82% das pessoas falaram que sim, que desejariam, que gostariam de ter essa possibilidade de abrir e fechar a janela, né? Que a gente chama hoje de operabilidade de janelas, e 18% não. Você preferiria estar num ambiente mais quente, neutro ou mais frio? E essa já começou a parte embasada na ASHRAE 55, que a partir dela nós tiramos mais alguma conclusão, né? A conclusão foi feita também em base dessa parte do questionário. 16% mais quente, 61% estava normal, 23% estava mais frio. Para você, este ambiente é aceitável ou inaceitável? 98% das pessoas falaram que sim, esse ambiente era aceitável. Engraçado, né? Essa foi uma parte que chamou muita atenção da minha banca, porque minha banca tinha pessoas de fora. Qual a frequência dos vestimentos acompanhantes entrevistados nas enfermarias do hospital? A grande maioria estava de chinelo, short e camiseta. Então, tinham pessoas, esse gráfico, essa figura está em frequência, então, assim, a maior parte da população era com short, camiseta e chinelo. Uma outra parte se opondo, né? O opondo esse estava de casaco, calça e sapato. E aí, quando tinha meia, eu colocava com meia. Quando estava com camiseta, calça, chinelo, camiseta, calça e sapato, casaco e short. Então, isso tudo foi anotado, porque isso também dependeria como é que a pessoa estaria, né? Como é que seria a resposta dela do conforto. Levando em conta apenas sua preferência pessoal, você gosta da temperatura deste ambiente? 72,5% diz que sim. 23,5% não. Né? 2% mais ou menos, 2% não respondeu, não sabia. Dentre as opções abaixo, qual você gostaria de ter para o ajuste e controle pessoal da temperatura neste momento? 56% queriam controle, queria ter o controle ou do frio ou do calor. E 44% gostaria de ter ar-condicionado. E nessa parte também, essa foi a última parte do questionário, que falava sobre a distribuição das respostas dos entrevistados segundo o grau de concordância das afirmativas apresentadas. Então, como funcionava? A gente colocava uma afirmativa e a pessoa ia me dizendo se concorda, concorda parcialmente, discorda parcialmente ou não sabe dizer. Então, é bom ter o ar-condicionado na enfermaria? 48 pessoas, sim. Faz falta o ar-condicionado na enfermaria? 40% das pessoas, sim. Então, quer dizer, isso concorda, é bom ter o ar-condicionado na enfermaria? Sim, faz falta também. O ar-condicionado só é bom quando a gente pode controlar? 28% falaram que sim, mas a grande maioria também concordava parcialmente, discordava parcialmente. A ventilação natural é bem mais agradável do que o ar-condicionado? 22% dizia que sim, 10% dizia que mais ou menos, e por aí vai. É ótimo ter contato da janela, é ótimo ter janela e ter o contato com o exterior? 42% disse que sim. Mas 40% concordou com essa afirmativa. A janela aberta facilita a entrada de moscas, de mosquitos e outros insetos. Ou o ventilador de teto é suficiente para o meu conforto. 22% discordavam parcialmente. E na terceira parte do estudo da metodologia de pesquisa, nós fizemos a medição. Então, como nós fizemos? A gente conseguiu medir, colocar nossos instrumentos térmicos, instrumentos higrotérmicos na enfermaria do primeiro andar do Hospital Universitário Gafferghini. Nós deixamos entre o dia 27 e o dia 30 numa enfermaria específica, já que tinha uma senhora que estava internada. É muito difícil para colocar dentro de um hospital público um aparelho tão pequeno e frágil e oneroso para a gente,
né? E como essa senhora já estava bastante tempo internada, conseguimos fazer o contato para pelo menos deixar esses 3 dias com ela. Então, a partir daí, a gente conseguiu verificar, conseguiu validar todo o estudo, na verdade, da simulação com o térmico. E a gente viu que, apesar das diferenças serem diferenças numéricas, não foram tão iguais, a diferença da proporção, ela se baseou muito. Então, assim, tiveram poucos casos que do início do dia 27 até o dia 30 de novembro, que ficaram fora do limite aceitável, não poucos dias, poucos horários, né? E abaixo, engraçado, porque às 6, 7, 8 horas da manhã, essa temperatura ficava mais frio do que o desejável no gráfico de conforto. A partir daquelas respostas, né? Você estava com frio, você sente frio, você não sente frio, você está bem, você não está bem, e qual a temperatura do local? Nós usamos a calculadora do Center Building Environments, o CBE, e a partir disso a gente conseguiu tirar realmente o conforto da pessoa. Você pode ver que em duas, a gente pegou todos os dados coletados da enfermaria. Tivemos 2 dias fora da faixa de conforto e 2 dias dentro da faixa de conforto. Isso no HU climatizado naturalmente. Mas no climatizado artificialmente, nós também ficamos fora do gráfico de conforto, né? Porque, como eu disse, não é só a temperatura que importa. É como você está vestido, como é que é a umidade, qual é a temperatura do ar, se você está feliz, se você não está feliz, se está com frio, se está com calor, qual é a roupa que você está usando, isso também interfere muito no seu conforto. E chegamos à conclusão, né, dessa pesquisa de 2 anos árdua de trabalho. Os problemas, que foi a individualidade e conforto, a segurança do paciente, porque isso foi muito colocado durante toda a minha dissertação, como ficaria a segurança do paciente com as janelas abertas, o entorno da edificação de saúde, a falta de normas brasileiras para medição de conforto e de renovação do ar. Os resultados: o uso da ventilação híbrida no leito de internação nos hospitais de estudo de caso e a operabilidade das janelas, como trabalhos futuros de recomendação sobre o conforto subjetivo do usuário e a operabilidade das janelas. E essa é uma situação que dita, delegada, colocada como Hipócrates, né, que fala sobre os ventos. O que, pois, existe sem ele? Ele é a causa do inverno e do verão. O sopro é o alimento para o fogo, e o fogo privado de ar não poderia subsistir. Por outro lado, não poderiam, pois, os seres vivos de nada viver um instante sequer sem partilhar do sopro. Então, o que eu tiro dessa pesquisa, desses 2 anos de trabalho, volto a dizer, cada um tem uma percepção. Eu acho que a operabilidade e a ventilação híbrida e o controle do espaço é algo fundamental nos ambientes de saúde. Isso, na minha pesquisa, na minha dissertação, está mais colocado, né? Está mais escrita, que isso é muito importante para o usuário, tanto para o profissional como para o acompanhante, e principalmente para o paciente, para a pessoa internada. Isso é de suma importância. A possibilidade de operação, porque eu sempre coloco os ambientes de internação hospitalar, não em si, eu estou falando de uma internação normal, não seria UTI, CTI, eu não entrei nas partes críticas, na parte que realmente dependem de uma pureza do ar, de um controle do ar. O que eu coloco é a parte mais do seu conforto. Então, assim, você poder abrir a janela, você acordar e poder abrir a janela ou fechar, porque muitos relatavam que à noite tinha mais mosquito, mas que de manhã era super agradável sentir a brisa. Então, por que criarem edifícios tão herméticos como hoje em dia? Por que não dá mais possibilidade para as pessoas poderem escolher? E eu termino com Nightingale. Sempre areje o seu quarto com ar externo, se possível. Janelas são feitas para abrir, portas são fechadas. Uma verdade que parece extremamente difícil de ser aprendida. Isso em 1859. Eu acho que a gente tem um pouquinho a aprender. Então, eu agradeço. Meu contato Orion Arquitetura. Vocês podem me procurar. Falamos muito sobre arquitetura para a saúde. E é isso. De novo, muito obrigada por poder resumir um pouco a minha dissertação.